Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional, em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, graças te damos. Tu és o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a quem nós adoramos e buscamos, ó Pai Celestial, aprendermos mais de Ti, das Tuas coisas, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito e está a nos ensinar, e queremos estar atentas aos seus sussurros e também ser inspiradas pelo Teu Espírito de Deus e com o nosso coração voltado para Ti, alinhado com o Teu. Os nossos pés estejam voltados e alinhados para o centro da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Senhor, ministra em nós, para que venhamos ser, ó Pai Celestial, também bênção na vida de outros que estão ao nosso redor, e aonde formos, a planta dos nossos pés, porque está escrito na Tua palavra, será terra santa. Levaremos a palavra do Senhor, os exemplos do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Pai, nós te convidamos, toma o teu lugar de primazia em nossas vidas, em cada área de nossas vidas, pois tu sabes, Senhor, aonde cada palavra deve se encaixar. Tu tens o melhor preparado para nós e para cada uma de nós, sob medida o Senhor trabalha. Ah, querido Deus, graças te damos por tua bondade, misericórdia e fidelidade. Oramos no nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos iniciar o nosso devocional? Fiel, quando ninguém vê. A fidelidade no anonimato é o berço da autoridade visível. Deus treina no secreto quem Ele pretende usar em público. Permanecer é uma arma invisível de avançar. Veja bem, quando Deus Ele treina no secreto quem Ele pretende usar em público, não significa que vai subir no altar e pregar lá para todo mundo, não, tá? Pode ser que seja isso sim, né? Mas também pode ser que não. Que quer dizer em público? Em público é onde toda a planta do teu pé pisar fora do teu lar. Na reunião de família, no churrasco da família, no almoço da família, no aniversário de família, num casamento onde tu foi convidado, num hospital onde que você vai visitar alguém, numa clínica onde que você vai fazer uns exames. Sim, é público, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, permanecer é uma arma invisível de avançar. Não é incrível? Ai, Jesus, obrigada. Nem sempre quem resiste aparece, mas sempre que permanece, amadurece com firmeza e propósito. É difícil, gente. Escolhe honrar, mesmo podendo impor. Submissão é a linguagem das mulheres sábias. Ela não perde o coração, mesmo quando carrega uma coroa. Antes de agir, ela ora. Aleluia! A mulher que se ajoelha em jejum governa realidades com o céu. A intercessão é sua maior estratégia. Sim, silêncio, com sabedoria. Ela entende que o tempo certo vale mais que 1000 palavras. Alguns silêncios são respostas carregadas de fé. Insiste até o final. Mesmo quando tudo parece resolvido, ela continua
Por quê? Porque é aí, quando a gente acha que está tudo resolvido, que o inimigo, se prepara para dar o bote. Por quê? Que é quando nós, que não estamos atentas, não agimos com sabedoria, achamos que tudo se aplacou, que tudo está calmo e que podemos baixar a guarda. O inimigo espera exatamente esse momento. Porque quando baixamos a guarda, ele vem para nos atingir. E ele sabe, porque ele nos estuda, tá? Ele tem caderninhos, livrinhos, tudo para escrever com detalhes as nossas caras e bocas, as nossas atitudes, as nossas palavras. Ele não lê pensamentos, tá? Mas ele faz uma conjunção de estudo que, pelo estudo que ele faz, ele pode adivinhar. É uma forma de entender. Não é de ele ler pensamentos ou que ele sabe o que estamos pensando, não. Sabe quando você olha para uma pessoa e você, pelo rosto que ela está fazendo, você já sabe do que ela está pensando? É exatamente isso que ele faz. Então nós não podemos baixar a nossa guarda. Devemos continuar, mesmo quando tudo parece resolvido. Nós temos que continuar firmes, até depois de estar completo. Por quê? Porque aí vem a hora da glória, honrar ao Senhor. A gente honra ao Senhor antes, durante e depois, tá? Também. Só quem permanece até o fim vê o milagre completo. É isso que nós temos que fazer. Permanecer até o fim, firmes, para vermos o milagre completo. Para a mulher que não desiste, você que sustenta a fé, mesmo cansada. Não é em vão, não é. Deus honra cada passo de quem decide permanecer. No final, você entende. Esther nos ensina. Permanecer é o caminho que antecede a conquista. Ela não apenas venceu, ela sustentou a sua conquista. Glória a Deus. E vocês sabiam que até os dias de hoje é comemorada a permanência o ato dela ter permanecido firme ali. Pois é. Vocês vão entender ao decorrer de nós lermos o livro de Esther. Amém? Olha, aqui abaixo deste texto que nós acabamos de ler, tem mais um textozinho, vou ler para vocês. Nem toda mulher que permanece é vista, mas toda mulher que permanece é lembrada pelo céu. Isso que aconteceu com Esther. Ela é lembrada até hoje. E o ato de ousadia, de fé, de obediência, de humildade, além da sabedoria, tem uma outra palavra, Espírito Santo. Ousadia, eu já falei? Não lembro. Ela permaneceu, né? Permaneceu firme, ousada, né? E o que aconteceu é que até hoje é comemorado nos dias, eu não me lembro se é em julho ou se é em junho e julho, eu não lembro ao certo, eu vou verificar, nós vamos ver e vocês vão entender o porquê. A libertação do povo, porque ela orou, jejuou e Deus deu estratégia para ela. Por isso, mãe, é importante que nós, mediante essa situação, devemos orar e jejuar. Amém? Para quê? Para que Deus nos dê estratégia. Eu creio que Ele já começou a dar.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, há algo poderoso em continuar. Mesmo quando tudo diz para parar, continue honrando, continue orando, continuar silenciosa, quando o céu ainda está falando algo. O processo de espera não enfraquece, ele fortalece. Desculpa. Deus levanta mulheres assim, forjadas no secreto, sustentadas pela fé, coroadas pela obediência. No fim, você vai perceber. Eu vou, você. Em nome de Jesus. Porque o meu processo de espera é lindo, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, Jesus. Eu tomo posse. No fim, eu irei e você vai perceber. Não era sobre aparecer. Era sobre permanecer. Esther nos ensinou isso com jejum, coragem e firmeza. Se você está vivendo o tempo de permanecer, essa palavra é para mim e para você. Eu salvei esse post para os dias em que eu tenha aquele vislumbre assim, sabe? Que o inimigo lança, ele não desiste não, ele dá uma volta e volta. Ele não desiste, tá? Quando vocês acharem que tá tudo calmo, não baixa a guarda não, porque ele não desistiu não, tá? Ele só foi dar uma voltinha, fingir que se esqueceu de você e esperar que você baixe a guarda. Porque quando a gente abaixa a guarda, ele vem, pá! Entendeu? Aí Deus nos sustenta, Deus nos fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Ai de nós se não fosse esse Deus soberano. Vamos para a leitura do livro de Esther. Amém? Hoje nós leremos o capítulo 2 e vamos ver como vai se desenvolver. De repente, posso adiantar mais alguns capítulos. Amém? Esther é feita rainha. A gente lembra, né? Vou só trazer aqui. A Vasti perdeu o posto, disse não, teve aquelas coisas todas. Então, ó, ele enviou a toda. Aí o rei, né, já enviou uma carta a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever e a cada povo segundo a sua língua. Olha isso. Então, a cada povo segundo a sua língua. Digamos que esse rei, ele enviou uma carta para o Brasil, para a Turquia, para os Estados Unidos, para o Egito. Cada um tem ali uma linguagem, né? Um modo de escrever, né? Não é a mesma coisa. E ele escreveu em cada língua de cada povo. Que cada homem fosse senhor em sua casa, mantivesse a honra. E que se falasse a língua do seu povo. Eita! Esther, feita rainha. Passadas estas coisas e apaziguado já o furor, a raiva do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários, digamos, representantes em todas as províncias do seu reino, que se reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isto, concordou o rei, e assim se fez. Vejam, gente, ó, o rei, ele tinha a rainha Vasti, mas ele também tinha várias concubinas, tá? Várias outras mulheres, tá bom? O que aconteceu é que as outras mulheres, ele não entendia
que era suficiente, igualmente formosa e bonita como a Vasti era. Então, ele queria uma para colocar lá no lugar de Vasti, sabe? Que fosse formosa, bonita, e talvez ele quisesse algo novo, né? Sabe como é, né? Algo novo. E ele poderia fazer isso? Podia. Por quê? Porque ele era rei. E as mulheres iriam com muito bom grado? Iriam, sim. Por quê? Porque era um modo que elas tinham também de saírem do estado que elas vivessem. Talvez vejam uma moça pobre, mas ela é linda e formosa, bem educada, gentil e amável, criada por seus pais, se enquadra, né? Então, vamos terminar de ler? Com isto concordou o rei e assim se fez. Ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Aqui, quando eles falam assim, eles falam toda a descendência, tá? De Mordecai. Mordecai era filho de Jair. E Jair era filho de Simei. E Simei era filho de Quis. Tá? Então, é isso. Que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ora, o que aconteceu? Houve um período, depois podemos ler e aprender mais sobre isso, em que o Senhor fez cair grande castigo sobre a cidade de Jerusalém, porque eles estavam horrorosamente, estrondosamente desagradando a Deus, adorando a outros deuses. Então o Senhor permitiu que outros reinos invadissem Jerusalém e pegassem reféns, né? Digamos assim. Mas Deus disse que cuidaria deles, que eles seriam levados como refém, mas depois de 70 anos voltariam para a Jerusalém, e aí também já é uma outra história. E eles, né, não sofreriam, Deus iria cuidar deles. Mas eles iriam sim ser exilados e deportados. Entendeu? Então, ela, a Esther e Mordecai, seu tio, faziam parte desse grupo de judeu. Entendeu? Então, ele criara a Radassa. Radassa por quê? Porque mudou o nome dela, né? Para não dar muita pinta que ela era uma judia, entendeu? Então, para se igualar lá com o povo, vamos mudar o nome e você não vai, talvez, ter tantos problemas, vai se tornar escondida, né? Assim. Então, ele criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Que lindo, né? Vocês sabiam, vou falar aqui uma coisa para vocês. Olha como é que Deus é perfeito, tá? Nessa época, se Mordecai quisesse, tivesse interesse, ele poderia ter tomado por mulher, porque naquela época isso não era visto como errado aos olhos do Senhor. Se tornou, depois de um certo tempo, eu não me recordo bem, que Deus disse que não poderia mais haver esse negócio de casamento entre família, entendeu? Ele tornou isso abominável, entendeu? Mas nessa época era permitido, entendeu? Mas olha como é que Deus é perfeito. Preservou ela, já tinha um plano perfeito para a vida dela e para o seu próprio povo, né? Então ele cuidou dela como sua filha.
Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther, Hadassah, à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele. Então, Hegai gostou de Esther. Sabe, quando a gente de cara gosta de uma pessoa e ela cai nas nossas graças, né? A gente, sei lá, parece até que a gente já conhecia aquela pessoa, é um encontro novo, né? Isso é muito interessante. Então, ela é muito formosa, poderia e deveria ser muito gentil e amável, ela, né, muito educada, né? E então ela caiu nas graças do Hegai. E eu não sei se vocês já viram filmes, né, onde que existem aquelas montoeiras de mulher e sempre tem uma que é mais simples, mais delicada, e o príncipe gosta daquela, né? Porque tem umas que são narizinho empinado, gente. Ah, eu não gosto disso. Ah, eu não gosto disso. Ah, eu não gosto disso também não. Entendeu? Então eu acho que Hegai viu, né, ali, ela se destacou. Por quê? Porque Deus quis também, né? Pois é. E alcançou favor perante ele. Nossa, alcançar favor, isso é muito bom, hein? Imagina, significa que ela tem ali um aliado, como posso dizer. Sabe, quando você conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, que te coloca naquela festa. É, tipo isso. Ou então assim, eu conheço alguém que conhece alguém que pode te arrumar uma consulta em tal lugar, né? Isso é bom, isso é alcançar favor. Glória a Deus. Pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos. Ele se apressou em dar os ungüentos, né, para ela. E os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei. E a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Veja bem, ela foi levada aos melhores aposentos. As outras não digamos que não tenham ficado num bom aposento, mas digamos, ela ficou na área VIP, né? Sabe aquela área VIP onde que a gente fica lá vendo tudo, recebendo de tudo, até massagem? Pois é. Todas as outras receberam também, mas talvez ela tivesse, assim, aquele autocuidado do Hegai, falar assim, ó, faz uma massagem, não deixa doer muito, não, faz mais 30 minutos de massagem, tipo assim, sabe, esses favorezinhos assim que a gente gosta, né? Entendeu? E elas receberam os alimentos devidos, olha isso, hein? Então elas eram tratadas por dentro e por fora. Por quê? Oh, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Porque nós somos templo do Espírito Santo. E devemos nos tratar por dentro e também por fora. Quando tratamos de nós por dentro, brilhamos por fora, e ao tratarmos por fora, resplandecemos o de dentro. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essas palavras não são minhas, e não me peçam para repetir, que eu nem as lembro. Vou ouvir de novo para poder lembrar. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem. Talvez, né, ninguém tenha perguntado também, né? Então, assim, se não perguntar, não vou falar, né? E Mordecai, o seu tio, também lhe havia ordenado que ela não declarasse. Então, assim, ó, se não perguntar, eu não falo. Se perguntar, eu falo, né? Porque ela não ia mentir. Então, Deus, sabendo de tudo, fez com que se esquecessem
de perguntar, e ela ficou caladinha na dela. Ela não disse que era judia, entenderam? Que ela não disse que veio naquela remessa de pessoas que foram tiradas de lá de Jerusalém, entendeu? E levadas a essa cidade, entendeu? Então, o tio dela lhe auxiliou, disse para ela, ó, não fala, tá? Não perguntar, não fala, tá? Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para ver, né, a sua sobrinha, para se informar de como passava Esther e do que lhe sucedera. Olha isso, gente. Ele passava todos os dias por lá. Todos os dias. O parente dela cuidava dela. Todos os dias nós somos cuidadas e zeladas por Deus, seja por um amigo, seja por um parente, seja por alguém físico, mas sempre e eternamente, desde antes da nossa concepção, quando ainda éramos informes, Deus já era conosco e já cuidava de nós. Ele continua cuidando de nós. Você pode ter certeza absoluta que Ele está aqui comigo. Ele está aí contigo. Certeza absoluta. E eu desejo, Senhor, eu desejo ansiosamente que o Senhor manifeste o teu poder, a tua glória, a tua majestade de uma forma sobrenatural e extraordinária, em que quem estiver me ouvindo sinta a tua presença, seja através de um sinal, uma brisa, um cantar de pássaros, ou seja, Senhor Jesus, do teu toque suave na alma, no coração, na mente, um refrigério, um refresco, porque eu te sinto, Pai, e sei que tu está comigo e com cada um de nós também. E eu te rogo, Senhor, que assim seja feita conforme a tua vontade e que, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, seja feito assim. Amém. Então ele passava todos os dias por lá para ver. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e do que lhe sucedera. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições. Eram prescrições, hein? Veja quanto tempo elas foram cuidadas e tratadas. Olhem para isso. Depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, 1 ano, recebendo tratamento por dentro e por fora, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento. 6 meses com óleo de mirra. Gente, óleo de mirra deixa a pele e cabelo da gente, ó, Jesus. E 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, para mim, tá? Vou ser sincera. Aquelas mulheres lá, eu espero que tenham feito isso com toda sinceridade. Porque, ó, passaram 1 ano. Não foi só Esther. Foram todas as mulheres das casas que foram recolhidas e chegaram lá, né, para serem tratadas por dentro e por fora, né? E elas esperavam que o rei se agradasse delas. Ao olhar para elas, o rei iria saber, né, o que se passava no seu coração. Eu realmente, verdadeiramente, espero muito, muito, muito que essas mulheres, ao não serem escolhidas, tenham se atentado ao sair dali,
porque não foram escolhidas, voltem para suas casas, arrumado o mais rápido possível um homem, um marido. Porque aproveitar a beleza e a formosura em que se encontravam. Oxe, receber um tratamento desses assim, gente, não é para qualquer um, não. Hoje em dia, essas coisas são caríssimas. São caríssimas. Né? Um tratamento do rosto, tira a pele, tira pelo, tira isso, tira assim, tira assado. É caro, gente. Agora imagina, elas recebendo tudo de graça, se saíram dali, voltaram para casa, se empanturraram de comida, se empanturraram de coisa, encheram a cara de espinha, pela madrugada, né? Agiram como bobas, tolas. Eu espero que elas realmente, as que não foram escolhidas, né, que tenham, né, passado e brilhado e despertado o olhar de um homem e tenham casado-se, né? Vocês me entenderam, né? Então, é que vinha, né, depois ali, ó, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e perfumes. Por quê? Isso ficava entranhado na pele. Hoje eu mandei Hoje eu mandei uma foto que eu vi na internet para minha amiga, onde que estava uma pessoa deitada numa cama, assim, ela se colocou pepino em tudo que é canto do corpo dela. Não tinha um lugar onde que não tinha pepino, sabe? Rodela de pepino na cara inteira, só tava os olhos do lado de fora. Acho que nem os olhos estavam do lado de fora, só a cabeça que estava sem pepino e o resto do corpo inteiro com pepino. E lá o dizer estava dizendo assim: bom, dizem que pepino acalma a pele, traz beleza e tira estresse. Aí a pessoa resolveu, né, colocar pepino em todo canto do corpo. Eu pensei, meu Deus do céu, essas mulheres aí, ó, né, óleo de mirra. Gente, que coisa chique. Quando a gente passa um hidratantezinho, né, mãe? Assim, mais cheirosinho na pele, ele permanece o dia inteiro. Imagina essas mulheres com as especiarias da época, com os perfumes da época, com os ungüentos, os banhos de cheiro de rosa. Eita, já imaginam, né, gente? Devem ter ficado por perfume, pura flores de jardim. Então, é que vinha a jovem ao rei, depois de passar por tudo isso, 6 meses assim e 6 meses de outro jeito, é que elas se apresentavam ao rei. A ela se dava o que ela desejasse, né? Tinha assim uma mesa assim, ó, e que elas poderiam escolher o que elas quisessem, de joias, né? De tudo. Então, é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Então, elas poderiam escolher brincos exuberantes, anéis, pulseiras, colares, até coroazinhas assim, tipo enfeitezinhos de cabelo, sabe? Essas coisas. Esse negócio tudo, se elas quisessem, elas poderiam se enfeitar desse jeito para ir, né, ao encontro na casa do rei, para se apresentar diante do rei, né? E então, à tarde entrava uma, e pela manhã, gente, elas não eram tiradas da virgindade não, tá? Elas permaneciam virgem, tá bom? Elas só ficavam lá, conversando, talvez, né, o rei papeasse, talvez o rei observasse as atitudes, os gestos, né? Tudo mais, entendeu? O rei não se aproveitava delas não. Bom, então à tarde entrava uma delas e pela manhã ela saía, aí tornavam para a casa das mulheres sob as vistas de Saasgás ou Jesus Saasgás, eu acho que é isso, não tenho certeza, me desculpem porque eu não consigo ler não. É na vista desse rapaz aqui, ó, Saasgás, pronto. Eunuco do rei, esse era o eunuco do rei, pronto lá, né, assim, que talvez o que ficasse lá, guarda das concubinas, lá, cuidando delas, né, não tornava mais ao rei, só, aqui ó, salvo se o rei a desejasse, se o rei a chamasse, se o rei se interessasse por ela, e ela fosse chamada pelo nome,
Então ela voltava à vista do rei. Fora isso, não. Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres também. E Ester alcançou o favor de todos quantos haviam. Resumo, ela alcançou favor na rouparia, quando se lavavam as roupas, alcançou favor daqueles que cuidavam das princesas, dos banhos, dos perfumes, dos penteados, das maquiagens, da comida, do sapato, de tudo, aonde, olha aí a importância de falarmos para nós mesmos e profetizarmos em nossa própria vida: aonde a planta dos meus pés pisar, será terra santa, prosperarei em nome do Senhor. E aonde a planta dela pisava, ela alcançava o favor de todos. Todos gostavam dela, todos simpatizavam com ela. Vamos falar aqui a verdade? Me lembra muito a Michele Bolsonaro. Pronto. Então, a Ester alcançou o favor de todos. Ela tinha lá o que pudesse escolher dentro de joias, essas preciosidades. Mas ela nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei. Assim, foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês. Gente, veja. Ela já tinha passado um ano se preparando. E depois ficou mais 10 meses, 10º mês, esperando a vez dela, que é o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado, O rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos, a todos aqueles, né, que ele já tinha dado, chamado, feito aquela festança toda, e chamou Vasti para mostrar, e a Vasti não quis ir, aí ele fez dessa vez para mostrar que ele tinha uma nova rainha. Então ele deu esse grande banquete, chamou a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. O rei estava o quê, gente? Feliz. Se ele estava feliz, ele assinou tudo quanto é tipo de decreto, né? Ficou lá felizão, indo à toa, né? Quando, pela segunda vez, se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Ester não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mordecai, como quando a criava. Mordecai descobre uma conspiração. Olha para isso. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, ele sempre ficava por ali, né? A sobrinha dele estava lá dentro, cumprindo, né, os papéis dela, as coisas dela, mas ele, sabe, sempre ficava por ali. Vou lá ver a minha sobrinha, né, ver como é que ela tá, né, vou assuntar, né. Então, ele estava lá, sentado à porta do rei. Provavelmente a porta do rei deve ser assim, o palácio, né, a entrada. E 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres,
sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Tramaram matar o rei. Esses doisinhos aqui, olhe para isso. Veio isso ao conhecimento de Mordecai. Ele ficou ouvindo lá, de orelha bem em pé. Ele prestou atenção em tudinho. E Mordecai, que o revelou a rainha Esther. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que contou correndo a rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mordecai. Ela falou, olha, meu tio, tá? Ele estava lá na porta, assim, contou, né? A história toda do que ele ouviu. Investigou-se o caso. O rei mandou investigar o caso. E era de fato, era verdade. E ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então, amanhã nós leremos o capítulo 3, para não ficar muita coisa. Mas, olha só isso aqui. Mordecai, o tio de Esther, foi odiado por Amã.